Geralmente aqui dá. Então, boa noite. Vamos começar a nossa tarefa, nossa palestra da noite de hoje. Cada um aí procure uma posição tranquila. Feche os olhos aqueles que desejarem. Se concentrem na música. E vamos agradecer ao nosso Pai Maior, Deus, a Jesus, a Maria de Nazaré, pela vida, por estarmos aqui hoje reunidos em nome dele, Deus, e toda a equipe espiritual presente, bem como os encarnados, os desencarnados que aqui estão, aqueles que estão através do Instagram. Agradecemos a presença e vamos agradecer a Deus por essa oportunidade, onde iremos com certeza ouvir palavras que irão nos colocar com interrogações, talvez, com certezas, depende de cada um, mas que sejamos conscientes de que necessitamos de aprender todos os dias. E precisamos lapidar esse espírito que somos para que na caminhada evolutiva tenhamos progresso, luz, paz, equilíbrio, saúde. Obrigado, Senhor, mais uma vez pela oportunidade, obrigado pela família, obrigado por tudo que já temos, mas acima de tudo por aquilo que já somos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja e assim será. Então hoje, nosso irmão Oscar Bucão vai falar lei de destruição, como entender a guerra nesse contexto. É um desafio que eu fiz para você. Esse aqui é para o povo lá de fora e aqui é para lá. Aqui tá bom, tá ok. Olá, boa noite a todos. Boa noite. Jesus nos abençoe. Boa noite também a todos aqueles que nos acompanham pelo meio virtual. Bem, esse tema é bem interessante, né? Eu vinha hoje refletindo sobre esse tema no contexto, né, das leis morais da vida, né? Então, dentre as leis morais da vida, uma delas é a lei de destruição. E a obra O Livro dos Espíritos, que esse mês aniversariou no dia 18, né? Então, a 18 de abril de 1857, Allan Kardec estava publicando essa obra, O Livro dos Espíritos, em Paris. É uma obra que abre, por assim dizer, uma nova perspectiva para a humanidade, a partir dos ensinamentos que os espíritos estavam ali trazendo. Então, o espiritismo aparece dentro desse contexto das revelações como a terceira revelação. Então, uma revelação que vem após Jesus, dentro desse cenário, vamos dizer assim. Jesus apresenta o Evangelho com todas as suas conclusões, com os seus princípios, com a própria vida do Cristo e com os seus ensinamentos. Então, ali nós temos, assim, considerada uma segunda revelação, onde a verdade, ela vinha em carne. Não era
não era algo teorizado, não era aquilo que foi anunciado por um profeta. O profeta anuncia, mas não vive. No caso de Jesus, ele anuncia, porque ele proferiu os seus sermões, né? Mas vive. Né? Então ele tem a oportunidade de dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Alguns traduzem: eu sou o caminho da verdade e da vida. Eu prefiro ficar com as anotações do Evangelho, porque eu entendo que ele quis dizer que ele era a verdade no sentido de vivenciá-la. Né? Nesse sentido, né? De vivenciá-la. E que ele só tinha vida porque ele, vivendo essa verdade, ele transmitia a vida. Quando ele diz eu sou a vida, ele quer dizer eu transmito vida. Eu transmito a vida que tenho. Porque muitos de nós temos vida física, mas não transmitimos vida moral. Pessoas que são fortinhas, não tem uma doença, não tem nada, etc. Mas às vezes são incapazes de dar um sorriso, dar uma mensagem reanimadora de alguém, né? Não precisa você fazer grandes coisas, mas as coisas que possam, de algum modo, transmitir vida. Então, dentro desse contexto, o Espiritismo aparece como, por assim dizer, uma espécie de síntese de tudo isso, de todo esse conhecimento, deixando a parte moral para o Cristo, como Kardec vai deixar muito claro isso, né? O Espiritismo não traz uma moral nova. A moral espírita, diz Kardec, é a moral do Cristo. Quer dizer, a questão moral já está resolvida. A moral espírita é a moral do Cristo. E o Espiritismo vai realizar uma espécie de tradução disso, ampliar o entendimento sobre isso. Daí dizer-se que o Espiritismo é a doutrina do conhecimento, é a doutrina da razão. A razão que, no seu exercício, se liga à ciência. Então, se nós vamos ao Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar Kardec tratando a aliança entre a ciência e a religião. Quem faz essa aliança? O Espiritismo. Porque eles andam separados. Se você fala de Deus para um homem de ciência, ele não. Deus, só uma crendice e tal. Em muitos casos, se você fala de ciência para uma pessoa que só vive aquele aspecto mais religioso, né? Etc, etc, ele vai ignorar um pouco também a ciência, porque não está no campo das suas cogitações. Mas o que é que o Espiritismo faz? Liga esses dois saberes, vamos dizer assim, esses dois conhecimentos, esses dois campos de busca da verdade. Então, na obra O Livro dos Espíritos, que é a obra que aniversariou agora, na parte terceira da obra, Allan Kardec, trazendo os ensinamentos dos Espíritos, ele vai traduzir, decodificar, pormenorizar, detalhar essa lei moral. Por isso que a obra ela é toda sensacional. O Livro dos Espíritos é uma obra especial. Ela é um marco. Né? Ela é um marco dentro da história do pensamento humano. E nós precisamos interpretar o Livro dos Espíritos assim mesmo, com essa importância mesmo. Com essa importância mesmo. Não é uma mera obra religiosa. Não, não. É uma obra filosófica. É uma obra filosófica, porque ela é indagativa, basta dizer que ela tem 1019 questões. Mas não é questão simples, não. Questões sobre a vida, questões sobre a existência, questões sobre a natureza, a origem e o destino dos espíritos, que somos todos nós. Hoje estamos no corpo físico, momentaneamente no corpo físico, mas já tivemos outras vidas, outras existências. Então o Espiritismo, ele vai, na primeira parte, trazer os elementos primários, básicos, centrais,
onde tudo está estruturado, os elementos gerados do universo. Na segunda parte, a dinâmica da vida espiritual, reencarnação, desencarnação, ocupação, missão dos espíritos, né? A escala evolutiva, etc. Né? Uma obra bem interessante, obsessões, né? Como você brincou, vá lá, cada item que você consumir, você vai trazer, você vai se libertar de uma influenciação obsessiva. Eu queria dizer que eu só tomei um cafezinho, não me libertei de quase nada. E eu tomava um café e me lembrava de você, de mim, rapaz, eu não vou me libertar de nada. Porque a menina, não, mas coma aqui alguma coisa. Eu não estou com fome. Me libertei de quase nada. Então, o Espiritismo vai trazer isso. E na parte terceira, então, esse aspecto profundo, central, né, que são as leis morais. As leis, quando dizemos lei, nós dizemos um traço de ligação. Lei é um traço de ligação. Né? Então, lei do latim, ligare. Ligare. A religião, qual é a tradução, a melhor tradução do termo religião? Religare. Religare. Quer dizer, você está desconectado e aquele campo de atividade, que é a religião, vai propor que você se religue. Você volte a Deus. Mas, na essência, no início, do ponto de vista natural, já estamos ligados, porque a lei incide sobre todos. Né? Eu não sei se está ficando claro isso. Então, lei significa ligar, ligare, ou legere, é uma outra tradução também. Legere, aquilo que se lê. Ligare, aquilo que liga. Legere, aquilo que se lê. Se você olha a natureza com olhos de profundidade, você diz, Deus existe. Deus existe. Só porque você olhou, note a harmonia em tudo. Impossível. Tem que ter uma inteligência que comanda isso. Deus existe. Alguns cientistas chegaram a essas conclusões apartados de toda a religião. Vários, muitos chegaram. Muitos chegaram e disseram, não, Deus existe. Não tem como essa estrutura se deslocar no universo fruto do acaso. Não há como. O acaso não pode gerar as conectividades com essa exatidão. Até o que parece acidente não é acidente. É o fruto de uma lei que colhe você para fins de ligação com Deus. Então, dentre essas leis, para a gente não se aprofundar muito nas leis, mas dentre essas leis, nós temos a lei de destruição, que é uma lei responsável pelo processo de, o próprio nome está dizendo, de destruir. De destruir. Temos outras leis, são 10 leis, por assim dizer, como estão lá consignados nessa parte terceira da obra, né? Então, lei de adoração é uma lei. Adorar a Deus é uma lei. É um vínculo, é uma ligação que temos. Naturalmente, nós intuitivamente sabemos da existência de Deus. E por um movimento natural, nos ligamos a Ele. Mas as construções intelectivas, fruto do aprisionamento à matéria, a influência da matéria é muito forte, aí nós desenvolvemos raciocínios para cortar esse movimento natural. E aí construímos uma série de teorias e dizemos, Deus não existe. Né? Notem como nós fazemos um esforço muito grande para demonstrar que Deus não existe, quando Deus está em tudo. Quando Deus está em tudo. Então, lei de adoração, lei de trabalho, lei de sociedade, lei de conservação, lei de destruição, lei de liberdade, né? Lei de sociedade, lei de igualdade,
lei de liberdade, que é uma lei, a liberdade é uma lei, uma das mais difíceis até para a gente compreender ela. Até compreender a lei de liberdade, porque nós estamos tão mal orientados no nosso psiquismo que nós preferimos aprisionar e nos submetermos a aprisionamentos. Há muitos anos me pediram para fazer uma palestra sobre a lei de liberdade. Hoje nós estamos trabalhando na lei de... Então eu dizia isso no final da palestra, eu dizia assim, a questão da lei de liberdade é que pouca gente quer ser livre. Não, uma moça levantou a mão no final e disse, mas todo mundo quer ser livre. Aí depois que nós desenvolvemos um pouquinho mais, ela entendeu o que eu estava dizendo. Porque ser livre é também libertar. Aí, meu amigo, já muda muita coisa, né? Porque libertar alguém já passa por um processo bem mais, né? Bem mais complexo, de envolver desapegos, uma série de outras coisas que são muito fortes para nós ainda no nosso nível de evolução. Então, a lei de destruição é uma lei que tem a missão de, ao longo do tempo, ir promovendo a destruição de tudo aquilo que é corporal, que é físico, que é material. Se nós não estivéssemos submetidos a essa lei de destruição, diríamos, fulano, quantos anos você tem? Agora eu estou com 2.812 anos. Porque nós não íamos morrer. Não íamos morrer. Mas por força da atuação dessa lei, a nossa estrutura corporal, ela vai perdendo energia todos os dias. Por isso envelhecemos todos os dias. Queremos ou não. Depois a gente vai dando aquele jeito, fazendo cirurgia plástica, algumas coisas assim, vai, né? Vamos arrumando algumas coisas e tal, vamos tomar uns complexos energéticos, aí ficamos porta. Mas a lei está atuando ali. Ela está atuando, porque quando nós estamos vindo ao corpo físico pelo fenômeno da reencarnação, nós trazemos um tempo de vida física. Um tempo. Então, o que a lei de destruição está a dizer e estabelecer um princípio de transitoriedade da vida física. A vida física é transitória. Há uma obra belíssima, belíssima, muito boa, muito pouco falada no meio espírita. Só uma casa espírita me pediu para falar sobre um tema dessa obra nesses anos todos. Eu não sei nem se não foi vocês aqui. Eu acho que foi até aqui, eu não me lembro bem, que é uma obra chamada Impermanência e Imortalidade, de Carlos Pastorino. Foi aqui, não foi? Uma das. Foi uma das, né? Que é uma obra sensacional, uma psicografia de Valdo Franco. E ele trata muito bem da impermanência. O que é a impermanência? É a não permanência. Parece que ele está falando da mesma coisa, impermanência e imortalidade. Não, não é a mesma coisa. A impermanência é a condição ou o estado ou atributo ligado à matéria, com a qual a matéria nunca guarda perenidade. Nós estamos sempre submetidos a determinados processos de alternância da matéria, do estado da matéria, da sua manifestação, da sua expressão. Então, o espírito que está ligado ao corpo, ele vai estar sempre envolvido nessas variações. Daí, inclusive, muitas patologias. Muitas patologias, porque não há um isolamento total entre o psiquismo, aquilo que pensamos, aquilo que sentimos, aquilo que projetamos, né? Aquilo que idealizamos, aquilo que investimos. Não há uma separação do psiquismo, que é o espírito que pensa, não é o cérebro que pensa, é o espírito que pensa, é o ser imortal que pensa. Então não há uma separação direta, total, entre o psiquismo do espírito e o seu veículo corporal.
o psiquismo interfere vibratoriamente na vibração do corpo, que o corpo tem uma vibração. Não é? Então, a mente que interfere no corpo. A medicina psicossomática já diz isso. Psico, de psique, mente, psiquismo. O psiquismo que interfere no soma. Soma do grego quer dizer corpo. O psiquismo que interfere no corpo. E se criou um campo da medicina que estuda isso. Aí vem as doenças, vem, né, as gastrites, as dores de cabeça que não passam, enfim, as patologias que todos nós já conhecemos. A queda, a diminuição da estrutura enzimática, hormonal, porque as glândulas elas estão muito num contato ou sob uma influência muito grande do que pensamos. Há pessoas que quando deprimem, não comem. Não há a produção, né, enzimática, hormonal, para você sentir fome, levantar e vai para a cama. Mas isso é uma consequência de uma expressão do espírito. Claro que pensamentos cristalizados durante várias encarnações nesse sentido podem criar determinadas condições perispirituais para que o corpo seguinte, porque morremos e levamos um tempo no mundo espiritual, mas nós temos que reencarnar. Então, o perispírito, que é esse molde, vamos dizer assim, energético, que vai plasmar o próprio corpo, o próximo corpo, né, uma espécie de molde, ele vai apresentar determinadas características ou determinadas impregnações que vão interferir, sim, na estrutura celular, corporal, orgânica, genética, para aquele corpo, que é uma experiência típica, própria daquele espírito. Há outras depressões, fruto de outras tantas coisas. Eu estou falando daquelas depressões que se consideram, em alguns casos, mais profundas, aquelas depressões que diz-se que tem uma base meio, né, mais orgânica, mais profunda. Né? Mas há outros casos que nós vamos para as depressões, perda de pessoas queridas, às vezes a pessoa não consegue superar, são outras expressões das depressões. Né? Mas eu estou falando nesse sentido. Então, se nós não morrêssemos, olha bem, se nós não morrêssemos, veja o cuidado divino. Se nós não morrêssemos, nós não teríamos a oportunidade da renovação. Porque seríamos os mesmos sempre, a todo tempo. Mas não. Novo corpo, uma nova experiência, a volta para o reencontro com aqueles que se foram antes, ou o reencontro com aqueles que não reencarnaram conosco, mas é parte da nossa família espiritual que está lá. Nós temos família espiritual lá. Não família espiritual que um nasceu do outro, né? Um espírito não nasce de outro espírito. O criador dos espíritos é Deus. Né? Mas a família espiritual por afinidade. Nós não temos as nossas afinidades. Às vezes a família carnal, corporal, às vezes não tem nem tanta afinidade com todos. Assim. Mas a pessoa, se diz, não, é da minha família, é meu irmão. Aí é meu irmão. Você já enxerga como irmão. Mas é porque vocês têm uma afinidade de buscas, né, de ideias, né, de valores, de metas, etc, etc. Então, aquilo gera uma afinidade. Então, é nesse sentido que o Espiritismo vai tratar a lei de destruição sob uma ótica da razão, porque o Espiritismo trabalha a razão. É necessário que se destrua para que a transitoriedade da vida física aconteça. Então, dentro daquele espaço de tempo que você tem na encarnação, você vai receber os recursos para a encarnação,
A deixa falou, a quem muito é dado, muito será pedido, né? Então, você vai receber aqueles recursos naturais para a encarnação dentro das necessidades evolutivas que você tem, porque cada um de nós, claro, genericamente temos mais ou menos as mesmas necessidades, mas existem pontos específicos de cada espírito para cada reencarnação. Eu não sei se está ficando claro isso. Genericamente, precisamos o quê? Desenvolver o sentimento de amor, né? Desenvolver e aprimorar o nosso sentimento de fraternidade. Mas dentro disso, que é genérico, vale para todos, temos as situações específicas, próprias, típicas de cada espírito em razão dos atos praticados antes. Entendeu? Então, há esse planejamento geral próprio, pelo padrão moral médio de espíritos do nosso nível evolutivo, todos imersos em provas e expiações, mas existem os pontos específicos de cada um, que precisa ser vivenciado. Então, aí há aparentemente um litígio, um embate entre duas leis. A lei de conservação, mas notem bem, esse embate é aparente. A lei de conservação, que trabalha em nós tudo que é necessário para nos mantermos vivos fisicamente, inclusive certos instintos para a proteção, que é uma inteligência rudimentar, para nós nos mantermos vivos, e a lei de destruição, que quer acabar com a gente. Olha que há mais ou menos. Mas notem, esse embate é aparente. Precisamos viver, então temos mecanismos para isso. Mas precisamos morrer. Vocês gostaram muito disso não, né? Mas precisamos também morrer. Mas é só no corpo físico. Do corpo físico, porque precisamos nos libertar do corpo para vivenciarmos a nossa realidade de espírito, que é infinitamente mais bela do que tudo que o corpo possa oferecer. Agora, o Espiritismo vem para trazer essa consciência sobre isso. Sobre o transitar da vida física, sobre todas as intempéries, as intercorrências, as alternâncias. Não tem quem esteja na vida física que não passe por suas dificuldades. Impossível. Você pode ter $1 bilhão, você vai ter os seus problemas. Porque é algo que o recurso material não tem como resolver. Não tem como resolver, porque essa realidade é de uma outra dimensão, é da dimensão do espírito. Então não tem como resolver. Né? Então, é nesse sentido que essas leis atuando simultaneamente, elas vão dar ao espírito, notemos isso que é fundamental no nosso estudo, vai dar ao espírito uma coisa chamada tempo. É uma coisa chamada tempo. O que é o tempo? O tempo é o conjunto das condições, das possibilidades que o espírito tem de aplicar os seus recursos. Então, por exemplo, eu estou com uma patologia. A patologia, notem bem, tem uma função evolutiva. Qual é a função evolutiva? Ela sinaliza para mim assim: você está em perigo. Patologia menores, maiores, mas às vezes começa menorzinha, mas se você não tem a atenção para aquilo, ela vai se ampliando para que você possa também ampliar sua percepção. As dores aumentam, isso, chamando você para o despertamento da sua transitoriedade. A vida está passando. A vida está passando. E é necessário que nós
pratiquemos os atos evolutivos, os atos de amor que nós viemos praticar. Porque o corpo nos sequestra muito. Né? O corpo nos sequestra muito. Ele nos traz aqui para fora o tempo inteiro. Porque esses terminais nervosos captam o mundo em torno de nós. Há técnicas, inclusive, que facilitam as meditações, que são processos de introspecção para a compreensão e entendimento da vida. Pessoas que são muito sinestésicas, né? Eu acho que o termo é esse, sinestésico. Pessoas que usam muito a questão corporal, rapidamente se dispersam. Aprendem primeiro as técnicas de concentração, depois da concentração, o quê? A meditação, né? Depois da meditação, o quê? A introjeção. Né? Daquilo que você captou da vida fora e da vida dentro. Olha aí. Então é esse tempo que interessa ao espírito. Esse é o tempo que... Olha, isso é tão relevante que Jesus contou uma parábola para dizer isso. Notem bem, isso é tão relevante que Jesus disse, não, eu estou falando disso aqui, mas muitos podem não entender. O grande educador. Aí diz assim, o que é que eu vou fazer? Eu vou contar uma historinha. É demais, né? Isso aí é demais, né? Aí ele conta uma historinha, que é a parábola dos talentos. O senhor ia viajar, então chamou 3 servos, 5 talentos a um, 2 talentos a outro e 1 talento ao terceiro. Aí ele viaja, mas depois ele volta para tomar as contas do que foi feito. Eu não quero entrar muito na parábola agora, mas entendam. O que ele está dizendo no final ali, o que é? Ele está trazendo a noção de tempo. O que recebeu 5 entrega 10, bom servo e trabalhador. Porque foste fiel no pouco recurso. Porque foste fiel no pouco, eu te concederei mais. Olha bem. O que recebeu 2, bom servo. Trabalhador. O terceiro enterrou o talento, porque achava que o senhor era muito rigoroso. Quando o senhor vai vir, você disse, não, aqui eu estou lhe dando o mesmo. Mal servo e preguiçoso, está me dando o mesmo recurso que eu te dei. Porque você entra na encarnação, toda essa engenharia espiritual, tudo montado para você aplicar o recurso, você enterra o recurso. Tome dele o recurso e entregue ao que multiplicou por 5. Porque dar-se-á aquele que tem e se retirará mesmo daquele que não tem. Não tem o quê? Disposição íntima para crescer. Ele não quer crescer. Então, até que ele queira crescer, isso é uma outra história que nós não vamos entregar aqui hoje, até que ele queira crescer, sim. Então, agora eu vou lhe dar de novo o talento, para ver o que é que você vai fazer. Então, o tempo é esse elemento relevante, onde nós estamos entre essas 2 medidas, essas 2 leis que vão nos conduzindo. A conservação, com todas as suas mobilizações, basta dizer que o corpo físico ele tem uma inteligência entre todos esses sistemas, porque são sistemas por dentro de sistemas aqui. Quem é da área de saúde aí sabe. É sistema por dentro de sistema. O corpo pensa. Não, eu tenho que reequilibrar aqui esse campo, porque esse cara está acabando com essas células aqui, fumando, não sei o que. A gente tem que dar um jeito de reequilibrar isso aqui. Ou bebendo, ou isso, ou aquilo, ou cometendo desregramentos, ou abusos. O corpo pensa, há uma inteligência corporal. Olha como Deus é bom. A gente quer acabar com tudo, mas o corpo está... Tanto que tem pessoas que dizem, meu Deus do céu, como é que essa pessoa fez isso? Acabou com tudo. Está com essa idade ainda toda aí, e vivo. Porque não é brincadeira, porque se você tem que viver, você vive mesmo. Tudo é criado para você viver. Porque isso se chama oportunidade. A vida física é oportunidade. Veja como o Adê falou isso no início do nosso trabalho. Que bom que estamos aqui. Vamos agradecer por hoje. Ele começou dizendo isso. Que podemos fazer isso automaticamente? Podemos.
mas podemos fazer isso com o coração. Muda tudo. O que não passa pelo coração não existe em nós. Por isso que Jesus nos remete no Evangelho o tempo inteiro ao coração. Porque ele sabe, o coração é o que valida a vida. Né? Quando você gosta de uma pessoa de coração, você diz, meu Deus do céu, ganhei meu dia, encontrei essa pessoa. Porque é do coração. Você vai ser gentil com todas as pessoas, você é uma pessoa gentil. Né? Mas há aquelas pessoas que lhe renovam a esse encontro. Então, a compreensão, o entendimento sobre isso faz com que o indivíduo perceba. Quando não compreendemos isso, fazemos guerra. Fazemos guerra. Daí a questão 742 do Livro dos Espíritos, que eu vou recomendar que vocês leiam, quem não tiver o Livro dos Espíritos, né, em casa, pode baixar no Google a obra, em PDF, pode botar Livro dos Espíritos, FEB. FEB é a Federação Espírita Brasileira. É gratuito, a FEB já disponibiliza mesmo, não tem nenhum tipo de problema, não há nenhum tipo de violação a direitos autorais, nem nada. É gratuito mesmo. Então, bota FEB, baixa e vai na questão 742 e veja, lei de destruição. E lá Kardec vai perguntar por que o homem faz guerras? Porque o homem tem essa propensão a fazer guerras. Aí os espíritos vão dizer, predominância da natureza animal. Olha o que eles dizem. Predominância da natureza animal, porque nós somos ainda nessa trajetória evolutiva nossa, dos reinos inferiores, que nós estamos. A evolução, amigos e amigas, a evolução, ela é muito lenta. Ela é etapa a etapa. Temos bilhões de... Vê na natureza, olha esse animal aqui há 100 milhões de anos. 100 milhões de anos. Ele não tinha essa glândula aqui tão desenvolvida. Entenderam como é a coisa? Não é assim, ele precisa dessa glândula para desenvolver determinado. Não, a glândula, não. Isso, porque você está mexendo com um mecanismo genético de uma espécie, você está... Tudo é muito lento. Notem como isso se aplica ao pensamento. Se você... Não tem pessoas que você fala, eu esqueci meu lenço, muito obrigado. Eu não ia falar de caridade hoje, vou ter que falar. Tá vendo? Obrigado. Então não há pessoas que você encontra aquela pessoa há 50 anos, 50 anos depois a pessoa tem o mesmo pensamento. Você ainda está pensando isso assim, velho? 50 anos, nós éramos crianças juntos, você está... Não, porque tem que... Pensamento. Você mudar o pensamento de alguém, ou você mudar o seu próprio pensamento, não é brincadeira. Olha, quem faz autoconhecimento, e o Espiritismo aconselha demais isso, né? Quem quiser ler, pode ler a questão 919 do Livro dos Espíritos. 919 e 919, letra A. Vocês vão perceber que o autoconhecimento é um grande recurso evolutivo. É uma ferramenta, os psicólogos todos usam, né? É uma grande ferramenta para quê? Para o indivíduo perceber-se. Para haver o desenvolvimento da autoconsciência. Auto quer dizer de si mesmo. A consciência de si mesmo. Porque eu sou capaz de ver um defeito em alguém lá fora, mas não sou capaz de ver esse mesmo defeito em mim. Olha como Jesus já trabalhava isso. Meu amigo, você vê um cisco no olho do outro. O que é um cisco, gente? Cisco é uma impurezazinha bem pequenininha, né? Olha, para você olhar em alguém e dizer assim, eu tô vendo um cisco, você tá vendo um cisco daí no meu olho? Tô vendo um cisco. Porque nós buscamos o detalhe do erro do outro. É isso que Jesus está querendo dizer. Mas não vejo uma trave no meu próprio olho. Olha o mestre, meu amigo, você vê um cisco no olho do outro, mas não vê uma trave no seu próprio olho. Então, um pouco isso. Então,
quando somos advertidos ou pelo conhecimento que nos chega, ou por uma patologia que nos ocorre, muitas vezes nós só passamos a pensar em coisas espirituais quando estamos submetidos a uma obsessão. Muitas vezes, já atendi lá no centro, na entrevista, muitas pessoas em processos obsessivos. De eu explicar, pessoal, na verdade o que está acontecendo no processo é o seguinte: por todas essas características, a pessoa narra o problema todo e nós vamos falando. Você está em um franco, quer dizer, um claro processo de influenciação espiritual. Eu não digo logo obsessão, porque a pessoa pode sair correndo, mas eu trago aquela questão conceitual. Um franco processo de influenciação espiritual. Ou seja, obsessão. Obsessão. Você pode me explicar mais? O franco processo de influenciação espiritual inferior. Porque tem a influenciação espiritual elevada, que são os bons espíritos, que nos influenciam a partir do momento que nos abrimos a essa influenciação, né? Fazemos uma oração, que Kardec diz: um bom espírito será enviado para atender e trabalhar com você. Porque às vezes eu quero me livrar do problema, mas o bom espírito vai dizer: não, meu amigo, não é bem se livrar do problema, é ter atenção ao que o problema está lhe dizendo. Porque ele está lhe dizendo a reforma que você precisa fazer. Reforme-se e o problema desaparece. Ou o problema permanece, mas você não se incomoda tanto com ele. Porque você já compreendeu aquilo. Você vai conviver a vida toda, né? Mas você já entende o que é que a vida está propondo a você. Né? Você já entende. Então, a lei de destruição, ela se torna necessária para o ambiente corporal, o ambiente físico, onde o espírito se encontra encarnado, a fim dele compreender, começar a assimilar a necessidade da sua espiritualização. Lembram? Fazemos guerra, respondem os espíritos, porque há predominância da natureza animal. O animal age por instintos, por dominação de territórios, por subjugação do outro. O animal age assim. Mas à medida que isso vai diminuindo, é à medida que nós vamos desenvolvendo a razão, para entender que tudo pode conviver. Olha que palavra... É uma palavra, é uma experiência, é uma maturidade que faz você transitar em todos os campos, em todos os lugares, com todas as pessoas. E que maturidade é essa? A da convivência lúcida. Sabe? Você pode... Não, mas lá eu não vou, lá eu não faço, isso eu não quero. Não. Eu posso ser útil ali? Posso ser útil ali. Às vezes uma pessoa vai lhe fazer uma pergunta, você como naquela convivência ali, 30 anos depois. Você ficou 30 anos esperando ela fazer a pergunta. Porque ela faz a pergunta conforme a necessidade. É conforme a necessidade. Às vezes aquela necessidade não chegou. Quando a necessidade não chega, a busca não começa. Há pessoas que só vão buscar as questões espirituais delas mesmas aos 70 anos. Eu já vi várias. Às vezes até na hora do desencarne. Não, às vezes até, exatamente, até na hora do desencarne. Nós temos o exemplo do indivíduo que foi crucificado com Jesus. Lembram? Isso. Que depois ficou chamado de o bom ladrão, né? Dimas, me parece o nome dele. Alguns relatam que ele tem esse nome, né? Então, ele, crucificado a poucos minutos de morrer, ele volta para Jesus e diz o quê? Senhor, eu estarei convosco no seu reino? Aí Jesus diz, sim, em verdade vos digo, hoje mesmo estarás comigo no meu reino. Que a maioria interpreta assim, em verdade, eu lhe digo hoje, vírgula.
estarás comigo no meu reino. Mas notem, essa vírgula, muita gente contesta. Diz que Jesus disse, não, ele estará hoje mesmo. Mas como temos preconceitos com pessoas que cometeram crimes, etc, 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 botamos uma vírgula para separar pelo menos por um tempo. Mas o que Jesus propõe é o quê? Ele propõe o quê? Mude. Mas foi o último, uma vez eu estava em audiência judicial e essa empresa tinha olha meu tempo ali, vixe, e essa empresa tinha um preposto que ele era assim, evangélico, né? E aí ele insistia em puxar assuntos de coisas espirituais comigo, né? E eu não queria puxar assuntos de coisas espirituais, porque era um ambiente de trabalho, era um processo, era no fórum. Mas teve um dia que ele insistiu tanto e a nossa audiência atrasou, e aí ele conta o caso desse cara no Duba. Eu disse, mas meu amigo, você é uma pessoa mais inteligente do que eu. Aquele cidadão, ele podia fazer uma outra coisa que não puder, que não apenas se arrepender e pedir evolução, e pedir luz. Aí ele parou. Não podia, que ele estava crucificado, então ele fez o máximo que ele pôde, meu amigo. Mas eu e você, que temos uma saúde muito boa, podemos fazer muito mais coisas pelas pessoas. Não é? Então ele fez o que ele pôde, ele fez o máximo que ele pôde. Cara, pedir luz. E ele recebeu. Muitos contestam, põe a vírgula lá. Né? Mas enfim, então, para a gente, estou encerrando já o nosso horário aqui, agora que eu estou vendo que eu já falei pra caramba aqui. Então, nesse sentido é que nós vamos compreender essa proposta, essa elucidação, esse esclarecimento do Espírito. Leiam a questão 742. Aí vai do 742, tem umas 5 questões que tratam disso. Aí eles vão dizer predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual. E aí, como nós estamos mais próximos da nossa origem no nível hominal, e aí eu vou sugerir que vocês leiam a questão 917 também, do Livro dos Espíritos, a 917, que Kardec vai perguntar: qual o meio de destruir o egoísmo? Olha a pergunta de Kardec. Porque na 913, os Espíritos perguntam a Kardec: qual é a maior chaga da humanidade? Qual é o defeito mais radical da humanidade? Os Espíritos dizem: o egoísmo. Ele é, na verdade, a matriz, a base de todos os outros vícios morais que vocês têm. Que causa sofrimento. E que causa os sofrimentos. Né? Então, é nesse sentido que eles vão dizer a predominância da natureza animal, que nós temos uma natureza animal, sobre a nossa natureza espiritual. Portanto, espiritualizemo-nos para percebermos a nossa realidade de espírito. Mas vamos usar uma espiritualização útil, que é a que o Espiritismo dá. Qual é a espiritualização útil? Uma espiritualização que você usa a razão. Não basta dizer, bote um verde ali que toda a esperança da sua vida. Se você compreende, até porque você sofre, capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, se você entende porque você sofre, meu Deus do céu, eu vou encarar isso hoje, amanhã, daqui a 10 anos, 20 anos, 50 anos, 50 anos, mas você está entendendo porque você sofre. Você se acalma porque você entende, porque você sabe que Deus sabe. Olha bem, você sabe que Deus sabe. E Deus espera que você cresça. Chico Xavier tinha uma frase muito interessante, né? Ele dizia assim: tenha fé em Deus, porque Deus tem igualmente fé em você. Devolveu o problema para mim? Chico Xavier falou: tenha fé em Deus, porque Deus tem igualmente fé em você. Quer dizer, olha a inteligência do cara. Quer dizer, Deus tem fé em você, a fé que você vai mobilizar suas forças para vencer a sua inferioridade e se tornar alguém melhor. E aí, ser feliz. Mas ser feliz mesmo tendo as dores, os problemas, as dificuldades, tudo que o corpo está passando.
Você é capaz de encontrar pessoas espiritualizadas que passam por doenças graves ou por problemas de família graves, etc. Mas o quê? Lúcidas, sóbrias, serenas. Porque tem fé raciocinada. Ela sabe que aquela experiência exige dela uma depuração, uma melhoria, a mobilização de determinadas forças na própria pessoa, que são forças que vão dar a ela o quê? Luz, lucidez. Não há nada mais importante e significativo do que você entender a vida. Se você entende a vida, você vive. E você distribui vida onde você passa. Muita paz. Mais água geladinha? Não, aqui tá bom. Ele poderia falar tudo de novo, né? O tempo, mais 45 minutos. E eu tenho certeza que ninguém ia reclamar nem levantar. Precisamos fazer um seminário. Vamos marcar. Vamos? Marcar. Vamos. Vocês topam? Gente, vai ser ótimo. Vamos marcar. Vamos marcar mesmo? Vamos sim. Vou programar. Tá bom. Eu ficaria aqui horas te ouvindo. Que bom, graças a Deus. É verdade. Você fala que toca. Uma frasezinha aí na estante que mexeu muito aqui. Muito. Eu só tenho que agradecer. Vamos encerrar então? Ouviu bem? Eu estava ali olhando dali, mas eu percebi que a senhora estava muito atenta. Depois a gente conversa. Fiquei feliz da senhora estar aqui hoje. Que bom. E coincidiu o dia com esse moço. Você não sabe o que você fez hoje. Que bom. Coisa maravilhosa. Senhor Jesus, querido irmão, mestre, nosso guia e modelo, como é bom estar com o Senhor sempre, conversando, dialogando, aprendendo cada vez mais, para que possamos refletir sobre o eu que somos, pois cada um está numa maturidade espiritual X, necessitando de determinadas alavancas para continuar na tarefa do descobrimento de si mesmo. Pois a luz, ela é plena sobre nós o tempo todo. Mas a nossa cegueira, o nosso desejo, muitas vezes, como foi dito hoje, de não ver, por comodismo, por preguiça, por qualquer coisa que seja, impede que nós reflitamos sobre quem somos diante da vida. Que vida? Por que viver? Muitos nem se perguntam. Não acreditam que são frutos de uma amorosidade absurda em termos de quantidade, de potência, de tudo. Mas quando nós nos entregamos de verdade a este mundo espiritual que nos rodeia, que nos alimenta, que nos guia constantemente, ainda que não percebamos, a verdade vai aos poucos se revelando e a fé raciocinada
começa a ocupar o espaço da dúvida que antes havia. Por isso, mestre querido, através dos teus tarefeiros, assim como o nosso palestrante da noite, Bucão, que trouxe belíssimas palavras claras, para que o entendimento se faça, para que para alguns que a dúvida exista, porque a dúvida também alimenta o sim, quando eu busco, quando eu me interesso, quando eu quero aprender. É essa dualidade, mas vista primeiro pelo Espírito, que nos proporciona uma caminhada mais segura, mais firme, da realidade que somos nós, o Espírito. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade na noite de hoje. E por gratidão te dizemos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja e assim será. Muita paz para todos. Pronto, mestre. Pronto. Mestre. Foi ótimo. Graças a Deus. Tá feito mesmo o Tá, seminário? a gente vai se falando. Tá certo. Vamos marcar uma data para o segundo semestre, que aí dá tempo. Tá certo. Vamos. Olha, que responsabilidade boa. Gostei. Obrigado. Obrigado a vocês. Um bom trabalho para vocês. Viu? Obrigado.